E aí galera, tranquilo? Queria avisar com antecedência que esse vídeo não vai ser um vídeo cheio de edições. Meu foco principal é que vocês foquem no que está sendo falado e consigam extrair um conhecimento disso. Então é mais um vídeo para assistirem de segundo plano, ou jogando, talvez pegando um ônibus. Mas é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Por que você se importa com o que não tem importância? Sejamos sinceros, provavelmente você gasta 80% da sua energia mental se preocupando com algo que daqui 5 anos você não vai nem se lembrar. Tipo aquela reunião que você gaguejou ou até aquele comentário vergonhoso no Instagram. Isso é pura tortura psicológica. Nosso cérebro evoluiu para se importar com a opinião da tribo, porque há milhares de anos, se você discordasse, era morto. Pô, mas a gente já tá em 2025. Você não vai morrer por se colocar como uma prioridade. Para pra pensar aí. Aquela pessoa que te critica no trabalho tá nesse exato momento pensando em alguma dela, toda preocupada. Tá todo mundo preso na própria bolha de preocupação, achando que o mundo gira ao seu redor. Mas na verdade, ninguém tá nem aí pra você. Todo mundo tá ocupado demais olhando seus próprios seguidores, preocupado com a própria imagem, ou pensando no que vai comer mais tarde. Sabe aquela vergonha que você passou no meio da galera? Provavelmente foi esquecido 30 segundos depois. Você já parou pra pensar quantas horas da sua vida você já perdeu se importando com coisas absolutamente irrelevantes? Eu aposto que se somar, seria meses ou até anos. Isso tudo de angústia. Pior de tudo é que essa preocupação não muda nada. É igual um hamster correndo numa roda, enquanto você tá se afogando em um copo d'água por causa de uma mensagem que foi mal interpretada. Com certeza tem alguém lá fora construindo um império, porque simplesmente decidiu focar no que realmente importa. Esse é o primeiro passo para você ligar o foda-se. Reconhecer que sua mente é perita em transformar besteiras em desastres. Na maioria das vezes, o que você vê como um problema existencial é completamente irrelevante na sua vida. Eu sei, é bem desconfortável admitir isso. Até porque se você não é o protagonista do mundo, o que você é? Você só é uma pessoa tentando dar o seu melhor num mundo caótico. E isso é o suficiente. A armadilha da aprovação constante. Tenta lembrar qual foi a última vez que você mudou sua opinião, roupa ou comportamento só para agradar alguém que você nem gosta tanto. Nem precisou pensar muito, né? A busca incessante por aprovação é igual um vício silencioso. Aos poucos você vai acrescentando uma dose diária. E sem nem perceber, você se torna alguém que tá tentando agradar os outros que não estão nem aí pra você. Chega a ser engraçado quando para pra analisar. Adultos completamente funcionais, alterando suas personalidades, como se fossem camaleões. Quando tá com os amigos do trabalho, é um cara profissional. E quando tá com a galera do futsal, se torna um cara resenha. Aí no meio desse caos todo, você já parou pra se perguntar quem você realmente é? As redes sociais transformaram essa doença em uma pandemia. Agora a gente tem estatística exata para nossa popularidade. Curtida, compartilhamento, comentário. O crack digital da validação instantânea. Tem gente que literalmente decide o que quer comer com base no que vai gerar mais engajamento, não no que realmente quer comer. Parece piada, né? Mas infelizmente é a verdade. Pior que a gente sabe exatamente o que a gente tá fazendo. Aquela foto que você postou e depois apagou porque não teve toda a reação que você queria que tivesse. Aquela opinião que você guardou pra si mesmo porque era contra a dos outros. São pequenos pedaços da sua saúde mental que você sacrifica só pra aprovação alheia. Quando você se molda constantemente pra caber nos padrões dos outros, você se torna uma versão genérica e diluída de si mesmo. Você se torna entediante. Ninguém gosta de uma pessoa que não tem as próprias opiniões. E ninguém se inspira em pessoas que vivem buscando a aprovação dos outros. Aquelas pessoas que são mais admiradas, mais interessantes, que causam um impacto maior, são justamente aquelas que ligaram foda-se para a aprovação alheia. Pensem nos seus ídolos. Eu aposto que eles não construíram seus legados questionando para os outros se era o suficiente a cada 5 minutos. A ironia é que quanto mais você busca por aprovação, menos respeito você vai receber. É igual um relacionamento. Quanto mais implora por atenção, menos atraente você se torna. Essa é a lei universal da atração invertida. Agora faça uma pergunta sincera para si mesmo. Quanto da sua vida você está vivendo pelos outros? E tenha certeza, no seu leito de morte, você não vai ficar pensando que deveria ter agradado mais os outros. Vamos ser realistas. Ligar o foda-se não é só uma decisão mental, é uma escolha que com certeza vai gerar várias consequências no mundo real. E nem todas elas são imediatas, então é melhor você se preparar.
Primeira consequência: algumas pessoas vão ficar putas com você, de verdade. Seu chefe vai ficar pé da vida quando você parar de ficar fazendo hora extra desnecessária. Seus colegas não vão nem olhar na sua cara quando você falar o que realmente pensa. E sabe o que você tem que fazer? Nada, só aguenta firme. Essa desaprovação é só o sistema tentando te puxar de volta pra como era antes. É igual aquela dor depois do treino, é um sinal de que tem alguma coisa mudando, não de que você tá fazendo alguma coisa errada. Segunda consequência: você vai descobrir que tava desperdiçando um tempo absurdo da sua vida tentando agradar as pessoas que nem sabem que você existe. Literalmente. Faz o teste. Para de responder mensagem de trabalho fora do horário. Veja quantas pessoas realmente vão perceber isso. Provavelmente menos do que você imaginou. Isso é um tapa na cara, mas também é libertador. Ninguém tá nem aí pra você. Terceira consequência: você vai confrontar com o vazio. Quando você parar de preencher sua vida com preocupação insignificante e busca de aprovação alheia, vai surgir um espaço, um silêncio, aquela dúvida existencial: o que eu realmente quero? E muita gente não está preparada para responder isso. É por isso que a maioria prefere ficar na zona de conforto, porque enfrentar sua própria escolha é assustador. Com certeza é mais fácil culpar a estatística, o chefe, a sociedade e o sistema pela sua infelicidade do que assumir o controle. A primeira etapa para lidar com essas consequências é encontrar pessoas que realmente te valorizam. Nem que seja uma ou duas. A quantidade não importa, o que importa é a qualidade. Não se esqueça: ligar o foda-se não é sobre ser irresponsável ou descuidado. É sobre ser estrategicamente indiferente das coisas que sugam a sua energia, sem adicionar nenhum valor real à sua vida. É sobre criar espaço para o que realmente importa. Como diferenciar o que realmente merece sua atenção e o que não merece? Eu não vou ficar falando para você ignorar tudo e ser você mesmo. Esse é o tipo de conselho genérico que teria em qualquer livrinho frufru de autoajuda. A malandragem está em planejar o que você vai ignorar, porque isso é um recurso limitado. Pensa no seu foda-se como se ele fosse o Bitcoin em 2010. Extremamente valioso, escasso, e com certeza você não quer gastar ele com qualquer coisinha. A arte não é ligar o foda-se pra tudo. Isso só vai te transformar em um otário por aí. O certo é você distribuir o seu foda-se apenas pro que realmente importa. Na verdade, o que não importa. Começa a se perguntar: isso vai importar daqui 5 anos? Se a resposta for não, pra que você tá gastando sua saúde mental? Aquela pessoa que te fechou no trânsito merece 15 minutos da sua raiva? Aquela indireta da sua cunhada merece realmente estragar seu final de semana? É claro que não. Outra ótima pergunta é: isso está sob o meu controle? A quantidade de energia que a gente gasta com uma coisa que a gente não pode controlar é imensa. Tipo o clima, a economia global, o que os outros pensam de você. Tudo está fora do seu alcance. Então pra que você vai perder seu precioso tempo se estressando à toa? Agora a pergunta definitiva: isso se alinha com seus valores fundamentais? Porque, por incrível que pareça, algumas coisas realmente precisam que você ligue o foda-se. Sua saúde, seu desenvolvimento pessoal, seus relacionamentos, aquilo que faz seu coração bater mais forte. A grande ironia é que quando você para de dar importância para o que não importa, você vai ter mais energia para o que realmente importa. É matemática simples. Energia mental é um jogo de soma zero. Você provavelmente tem uma noção distorcida do que realmente merece a sua energia. Anos de condicionamento social te fizeram acreditar que aparência, status e opinião alheia são prioridades. Mas não são, nunca foram. Tenta fazer um inventário do foda-se por uma semana. Anota tudo que te incomodou, estressou ou preocupou. Depois disso, analisa friamente quantos desses problemas realmente importavam. Eu aposto que menos de 20%. E os outros 80% era pura poluição mental que você permitiu entrar. Ligue o foda-se para o que não importa. Não existe meio termo, é um jogo de escolhas e você tá jogando, você querendo ou não. A libertação mental de abandonar expectativas externas. A sociedade é basicamente uma fábrica gigante de expectativas, que inclusive ninguém pediu. Desde quando a gente nasceu até o dia que a gente morre, a gente é bombardeado de uma lista de deveria. Você deveria se casar até os 30. Deveria comprar um apartamento. Você deveria amar trabalhar. Mas que é isso? Da onde que isso veio? Quem que escreveu esse roteiro? Isso não existe, cara. A verdadeira prisão mental são expectativas que você carrega.
Correntes invisíveis, que pesam toneladas. Aquela sensação chata de que você tá atrasado, que deveria estar mais longe. Tudo isso é resultado direto de ter engolido expectativas que nem sequer são suas. E o pior é que muitas delas são completamente contraditórias. Seja ambicioso, mas não seja materialista. Seja autêntico, mas não ofenda ninguém. Seja confiante, mas não seja arrogante. É um jogo que é impossível de vencer porque as regras foram feitas para ninguém vencer. Você vai se libertar quando abandonar esse jogo. Você pode literalmente dar as costas e seguir seu próprio caminho. É como se descobrir que a cela da prisão nunca esteve trancada. Você já pensou na energia mental que você vai recuperar quando parar de tentar viver de acordo com o manual da outra pessoa? Aquela ansiedade constante de estar no lugar errado, ela desaparece. Aquela voz irritante que te compara com os outros, silenciada. Claro, nada é de graça. Quando se abandonar essas expectativas, algumas pessoas vão te olhar torto. Outras vão tentar te trazer de volta. Algumas vão até se afastar. E você sabe o que você tem que fazer. Deixa elas irem. O paradoxo é que quanto menos você se importa com o que esperam de você, mais você vai ser capaz de fazer coisas que realmente são impressionantes. As pessoas mais inovadoras e criativas do mundo foram aquelas que disseram não às expectativas e foram chamadas de loucas. Mas isso não significa que você deve ignorar todo o feedback e viver como um eremita. Você tem que filtrar o que você permite entrar no seu cérebro. Se pergunte, essa expectativa me serve? Ela me leva para onde eu quero ir? Ou é apenas um ruído social que estou carregando por hábito? Abandonar essas expectativas externas não é algo instantâneo, é uma prática diária. Acordar todos os dias e escolher conscientemente seu caminho, em vez de seguir um mapa desenhado por outras pessoas.